Vamos reiniciar? Então, vamos continuar agora com a tréplica. A palavra defesa, doutores, tem a palavra por 1 hora. Boa noite a todos, mais uma vez. Eu renovo toda a saudação que eu fiz ao doutor juiz, ao doutor promotor, serventuários, à bancada de defesa, ao réu, familiares do réu e aos jurados. Eu vou ser breve aqui. Vossas Excelências estão cansados, quase 10 horas da noite, né? Eu sei como é que é, eu entendo, mas, como a gente disse, né, a vida, a liberdade de um rapaz notadamente inocente está em jogo hoje. Então, não tem como a defesa vir aqui e ser uma defesa fraca, ou ser uma defesa que não vem agora na tréplica, na última fala, rebater alguns pontos que o doutor promotor trouxe. Eu convido Vossas Excelências a embarcar comigo nessa última fala da defesa e abrir a mente, né, dos argumentos que nós vamos trazer agora. São os últimos argumentos. Então, é importante, esse último gás. Eu vou iniciar com Vossas Excelências agora, com uma passagem bíblica. Eu não costumo muito usar, porque a pessoa tem que dominar bem a Bíblia, né? Tem que dominar, tem que estudar, tem que dominar. E eu estudo algumas passagens bíblicas que eu acho importante, que eu trago do livro Tribunal do Júri, a construção da defesa à luz da Bíblia. Tem um advogado, Antônio dos Santos Oliveira, um tribuno, advogado criminalista do estado do Pará. Ele escreveu esse livro com citações bíblicas. E tem uma que eu acho muito importante, de várias que tem aqui, e que, para o caso de hoje aqui, eu acho que se encaixa bem. Embora o objetivo dessa passagem seja a sabedoria. 2 mulheres prostitutas foram levadas até o rei Salomão, em Israel. As 2 prostitutas tiveram filhos muito próximos. E, em determinada noite, elas estavam em casa dormindo, cada uma em sua cama, e uma dessas mulheres dormiu em cima do bebê. A criança tinha 3 meses, por aí. Ela dormiu em cima do bebê, uma das moças, e, sem querer, matou a criança. Quando elas acordaram de manhã, a moça que dormiu em cima do bebê, ela pegou e trocou a criança. Deixou a criança morta com a mãe que tinha um bebê vivo, e ela pegou o bebê vivo e trouxe para ela. Quando acordaram de manhã, a mãe da criança que era viva, que foi trocada, acordou e disse: "Meu Deus, isso aqui não é meu filho. Tu trocou?" "Não, eu não troquei a criança. Eu não troquei, esse aqui é o meu filho. Nasceu de mim." Ela disse: Não, esse filho aqui é o meu." Como foi resolvido isso? Elas foram levadas até Salomão. Explicaram para Salomão a situação. O que Salomão fez? Tragam uma espada. Tragam uma espada e vão repartir essa criança no meio, e cada mãe fica com um pedaço da criança. Aí termina a briga. Aí a mãe, verdadeiramente mãe, disse: Não. Se é esse aí o preço que tem que pagar, pode deixar a criança com a mãe. Pode deixar com ela. Aí Salomão viu. Entrega a criança para ele, que ela é a mãe. Por que eu trago isso para Vossas Excelências? Eu peço que hoje Vossas Excelências aqui tenham a mesma sabedoria que o Salomão. Julguem com sabedoria esse caso aqui. Apenas isso. O doutor promotor veio e disse para Vossas Excelências que tem que julgar de acordo com a experiência
o grau de experiência que teve o médico falando. Eu cheguei até a anotar aqui o que ele disse. Regras de experiência. Quero dizer que regras de experiência não podem condenar ninguém, porque é a experiência da pessoa, é aquilo que ela viveu, é aquilo que ela percebe de algo. Foi justamente o que o médico ali disse. A defesa, doutor Vinícius, não discorda em momento algum que teve achocolatado, ou que a criança morreu por asfixia de líquido. Isso a gente não discute. A gente discute o meio, a conduta do Rafael, que não tem uma conduta, uma ação humana. Isto que não tem, é isso aí que não foi provado. Nem eu mostrei para vossas excelências. Vamos dizer que aqui esteja a Sofia. O Ministério Público não conseguiu mostrar como foi feito a asfixia, como foi colocado o achocolatado na criança. Não tem isso no processo, não tem. Eu acho que o ponto cirúrgico, nevrálgico desse processo é isso daqui. É a ação mecânica, a conduta dele. Não tem essa descrição, não tem. Como que foi que aconteceu esse homicídio? E a defesa entende aqui que, diferentemente do que pensa o doutor promotor, existiu sim uma negligência. Na pior das hipóteses, existiu uma negligência do Rafael. Por quê? O crime é um fato típico. É um fato típico que aconteceu. Ele tem que ser antijurídico, contra a lei, e tem que ser culpável. No caso do Rafael, não teve a culpa, não teve o dolo dele de querer matar a Sofia. Não teve o ânimo necante, a vontade dele, a vontade de praticar um fato típico, de querer matar realmente a Sofia. O doutor promotor trouxe aqui até algumas vezes, mas deixou a criança sozinha, não cuidou, não teve o zelo de cuidar, e isso caracteriza a culpa. O entendimento da defesa caracteriza, sim, a culpa. Porque a culpa existe 3 modalidades: a imprudência, negligência e imperícia. No caso do Rafael, a defesa entende que teve uma negligência. Foi uma negligência. Na pior das hipóteses, caso vossas excelências entendam que o Rafael, porventura, cometeu algum delito. Porque a nossa tese, a principal, é a negativa de autoria. Ele nega que tenha acontecido esse fato aí. Ele nega. Eu sempre trago também nos meus júris a história desse caso aqui, lá de Minas Gerais. Que até uma vez eu fiz um júri que, desrespeitosamente, o promotor de justiça, que eu não vou citar qual é que é e o lugar, disse: isso aqui é um caso lá de Minas Gerais. Ele disse: doutor, se eu trouxe um caso lá de Minas Gerais para o Rio Grande do Sul, é o caso do Wagner da Silva. Na dúvida, pau no réu, caso Wagner. Esse caso aqui, o rapaz foi condenado num crime de latrocínio a 29 anos de cadeia. Ele ficou preso 9 e depois apareceu o real culpado, por um depoimento de um menor. E ele ficou preso 9 anos injustamente. Trouxe também. Aí quando o doutor promotor na época falou isso, eu fui trazer, eu tenho aqui o caso Joel, o homem errado. O caso Joel aconteceu, um dos maiores erros que teve na justiça gaúcha, o caso Joel. Um caso que aconteceu em Canoas. O rapaz foi preso também, injustamente, e depois apareceu a pessoa que cometeu lá o assalto e a tentativa de latrocínio. Esse rapaz destruiu a vida. O caso Joel, destruíram. Erros judiciários, erros que acontecem. Por que eu trago isso aqui? Porque o doutor promotor falou: então a defesa está aí duvidando do tribunal. O tribunal, não sei o quê. Não, acontece. Outra questão aqui que o doutor promotor trouxe é que existem advogados que rechaçam
Ele disse essa palavra, o tribunal do júri. Essa bancada da defesa e esse advogado que vos fala, quer dizer o seguinte: eu amo o tribunal do júri. O tribunal do júri é a instituição mais democrática que existe. É o povo julgando o povo. E vossas excelências, a consciência, quem fala isso até o doutor Vieira Severo, a consciência de vossas excelências não é diferente da consciência dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Vossas excelências, hoje aqui, tem que dar uma resposta para vossas consciências. Não como o promotor disse, trouxe os casos aqui, o caso Theo, o caso Bernardo, o caso Miguel. Vossas excelências não tem que dar resposta, ficar pensando nesses casos midiáticos aí. Porque daí é muito fácil trazer essa mídia, esse populismo penal midiático, trazer para vossas excelências, o caso é parecido, o caso é igual, vamos condenar. Não, só um pouquinho. Eu volto a falar para vossas excelências, no início dos debates, artigo 472 do Código de Processo Penal, nós vamos julgar esta causa aqui. Vamos julgar esta causa da Sofia, não com base em outros casos midiáticos terríveis. É isso que eu queria que vossas excelências abstraíssem. E se atentassem, se agarrassem no que não tem nesse processo aqui. Que é a prova, e não digo prova cabal. A defesa também não trouxe aqui um argumento que o doutor promotor disse, eu quero uma testemunha ocular, Não tem. Não teve realmente testemunha ocular disso daí. E nem prova cabal. Só que daí, eu entendo, a defesa entende, que condenar o rapaz com prova indiciária. O que é prova indiciária? Indícios de autoria. Vão condenar o rapaz com indícios da prova indiciária, prova indireta? Se vossas excelências tiverem 1% de dúvida, não condene o Rafael. Não condene. É na dúvida absolvam, na dúvida em dúvida pro réu. Trazendo os autos do processo, o doutor promotor, ele leu e passou ali o áudio da Evelyn. Aquele áudio da Evelyn foi no ano de 2016, já tinha 10 anos. Depois, a Evelyn foi ouvida 13 de fevereiro de 2017, num depoimento sem dano. E a Evelyn, página 623, no evento 6, Projude 15. Eu sublinhei aqui algumas questões que a Evelyn trouxe. Ela tinha 10 anos de idade. Né? Porque o que acontece? O Ministério Público passa o áudio, traz o que interessa para vós, o que interessa para eles. Quer condenar, querer a condenação. E ele não está fazendo errado isso daí. Até porque, doutor, até isso que eu digo, o Ministério Público no processo penal, para mim, ele é parte. Não é fiscal da lei. Não é custos legis, coisíssima nenhuma. Ele está aqui para condenar. Ele veio aqui para condenar. E digo mais para vossas excelências, o doutor promotor falou ali, amigo da verdade. O que é isso? Amigo da verdade. Ele disse assim, o Ministério Público defende a Sofia, defende a vida, está defendendo a sociedade. Está defendendo a sociedade. Deus o livre acontecer alguma coisa com vossas excelências. Mas se vossas excelências um dia sentarem no banco dos réus, quem é que vai defender vocês? Um advogado. Quem é que vai acusar? Um promotor. Se o doutor promotor cometer um crime, ele vai sentar no banco dos réus. Quem é que vai defender ele? Um advogado. Se um juiz cometer um crime, se algum colega cometer um crime,
Vou sentar aqui no banco dos réus. Quem é que vai defender? Um advogado. Quem vai acusar? Um promotor. Eu, com muito orgulho, mas com muito orgulho, sou advogado. Eu não estou advogado. O doutor promotor está promotor de justiça, porque vai se aposentar. Se aposenta, pode ir para ser procurador, mas um dia se aposenta, vai se aposentar. Pode querer fazer júri ou não? Eu não. Sou advogado. Advogado sempre, pro resto da vida. Bueno, fazendo esse parênteses, o que a Evelyn disse em relação ao Rafael, quando a Evelyn foi ouvida no depoimento sem dano? O depoimento sem dano é feito com pessoas que são especialistas, experientes, que perguntam, fazem as perguntas para a menor, de uma maneira sutil, não direta. Em determinado momento aqui, nas páginas 624, a técnica facilitadora pergunta: o que o Rafael fazia de legal? Ele brincava com a gente. Do que ele brincava? Ele brincava de um monte de coisa, brincava de esconde-esconde, pega-pega. A gente também gostava muito da nossa irmãzinha Sofia. E o que aconteceu com a Sofia? Eu não sei, eu não estava na hora, eu estava lá embaixo. No decorrer, ela diz aqui: tu lembra de ter ido alguma vez na pracinha, acontecido alguma coisa, de tu se machucar? Eu nunca me machuquei, só no pescoço. Como é que foi isso? Eu não sei, eu não me lembro. Eu tento me lembrar, só que não consigo. Aí depois ela diz: eu nunca me machuquei no balanço, eu já caí uma vez e estava no balanço. Como é que foi quando tu caiu? Eu, inaudível, estava se balançando aí e caí, mas não aconteceu nada no meu pescoço. Pois ela continua: tenta lembrar desse dia, de quem é que estava contigo, estava junto contigo. Estavam meus amigos. Eu falei, mas eu não sei, inaudível, o que aconteceu. Eu acho que eu resbalei. Acho que resbalou. É que tu disse, saiu desse lugar depois de machucado. O meu padrasto me pegou. Aí me botaram, inaudível. Como é que é isso? A Tati, lá do nosso prédio, pegou e viu meu padrasto comigo no colo, por causa que eu tinha me cortado. Daí ela pegou e disse que foi ele, para minha mãe. Daí veio outra mulher e começou a falar um monte de coisa para ele, inaudível, se mudar. Tu disse que teu padrasto te pegou no colo, como é que ele chegou até aí? Daí ele viu. Depois ele pegou. Aí depois o doutor promotor que perguntou, pergunta se a Evelyn tem contato aí com os familiares do Rafael, com o Rafael, para querer, certo, prender, sei lá. Ela diz aqui, tu tem contato com a família do Rafael? Não. Nem com a mãe do Rafael? Não, nem sabia que ele tinha mãe. Irmãos? Irmãos ele tem, nem sei. Isso é a Evelyn falando. Evelyn, alguém conversou contigo sobre vir aqui e falar sobre esse assunto? Lá na época, ela disse que não. Quem é que disse para te vir aqui? Quem é que disse que tinha que vir aqui? A avó. Mas a facilitadora diz: e o que a avó disse para ti? Que vocês vinham aqui conversar o quê? Que a gente vinha conversar sobre a Sossô. É a Sofia, né? Quem é a Sossô? Sofia. E o que mais ela disse? Sobre o Rafael. Ela falou alguma coisa? Aí ela diz a Evelyn: não. Aí o MP, o doutor Amorim que perguntou até. E ela sabe onde está o Rafael? Aí a facilitadora disse: tu sabe onde está o Rafael? Ela disse: sei. A Evelyn disse: sei. Aonde? Ele está preso. Aí ela diz aqui, a facilitadora: e tu sabe por que ele está preso? Aí a Evelyn diz: não, ele não fez nada. Aí a facilitadora: quem é que disse que ele não fez nada? Eu sei que ele não fez nada. Isso a Evelyn dizendo, o depoimento da Evelyn. E o doutor promotor diz que é válido o depoimento dela? É válido. Então tem que dar também atenção, tem que dar valor para isso que a Evelyn falou. A técnica facilitadora diz: o que tu acha que aconteceu com a tua irmã? Com a Sofia, né? A Evelyn disse: ela se afogou. De que jeito? Que ela estava deitada na cama, ela pegou e se afogou.
Isso foi o depoimento da Evelyn, com o depoimento sem dano. E outra questão interessante, o processo da Evelyn, da tentativa de homicídio, que o promotor veio e bateu tanto, a Tatiana, que deu o depoimento lá, dizendo que viu que ele colocou ela na corda, tá? Eu quero trazer para vossas excelências, ao conhecimento de vossas excelências, que, na época, o Rafael registrou um boletim de ocorrência contra a Tatiana pelo crime de calúnia e difamação. Isso vossas excelências não sabiam, mas ele fez um boletim de ocorrência, ele registrou um BO contra a Tatiana, que mentiu, que disse que ele foi lá e botou a corda. Tudo mentira, tudo mentira. Tudo mentira. Ele registrou o boletim de ocorrência de calúnia e difamação, mas ele não deu andamento nesse boletim de ocorrência. Porque tem 6 meses, depois de 6 meses, se tu não der andamento, cai. E ele, por ignorância, não saber, ele não fez isso. Mas ele chegou a registrar. Porque o que transparece aqui, às vezes, é que o Rafael respondeu um processo de tentativa de homicídio, foi condenado e aí... Não, ele registrou um BO, registrou contra a Tatiana. O que o Ministério Público tentou trazer aqui para vossas excelências com essa cronologia aqui é pegar o passado do Rafael e trazer, nesse caso, da Sofia. Mas vossas excelências não estão aqui para julgar o passado dele. Não estão para julgar a vida passada dele. Estão para julgar este caso, da Sofia. Não a vida passada. Isso é o direito penal do autor, não o direito penal do fato, do que aconteceu. Estão julgando a pessoa dele, o caráter dele, o que ele é. Isso não pode. É proibido isso daí. Proibido. Artigo 472. Vossas excelências fizeram um juramento aqui que é para julgar a causa. E tem um promotor, Agora prestem bem atenção. Os promotores não gostam que eu falo isso. O doutor Amorim detesta quando eu começo a falar. Existe um procurador de justiça, Lênin Streck. Ele foi procurador, ele foi promotor de justiça. Foi procurador do Ministério Público. Colega do doutor Vinícius. Doutor Lênin Streck. Ele escreveu uma obra, Tribunal do Júri. Símbolos e rituais. Ele destrói aqui a figura do direito penal do autor. Ele critica demais aqui. Eu não vou ler para cansar vossas vezes, mas de tanto que eu leio isso aqui nos júris, eu decorei. Doutor, só me permite um parênteses. Claro. Bem, o professor Lênin Streck foi um professor do doutorado. Obrigado. Conheço bem o professor Lênin Streck. Orientador do doutorado em direito. Obrigado. Então o senhor tem noção do que ele falou aqui, do direito penal do autor e do fato? Conheço bem, com muito respeito, muito carinho pelo professor Lênin Streck. O doutor Lênin Streck diz aqui, ó, lamentavelmente, nos julgamentos do Tribunal do Júri prevalecem as teses do direito penal do autor. Esse tipo de procedimento é exercitado exatamente porque o direito penal está inserido em uma sociedade desigual, em que o indivíduo tiver bons antecedentes, for um bom pai de família, trabalhador, etc., enfim, se enquadrar segundo os padrões da normalidade da sociedade dominante, terá maior possibilidade de ser absolvido do que classificado como desviante. Ele vai mais além, ele diz que isso aqui, a origem é nazista, vem lá do Hitler nazista isso aqui, que eles puniam a pessoa, não o que aconteceu. Isso é o promotor de justiça, colega do promotor que escreveu um livro, criticando praticamente toda essa cronologia aqui, ó. Não se pode punir pelo o que é o Rafael é. Vossas excelências têm que julgar, e a defesa pede para absolver o Rafael, pela insuficiência total de provas, não tem provas aqui. Então, mas não é pelo que ele é, são vários fatos. A linha do tempo, ela destaca fatos. Não é pelo que ele é, pelo que ele fez, são vários fatos aí. Mas o que o senhor deduz que ele fez, né? São fatos. No final do fato, tá aí, são vários fatos. A vitória não foi nem aconteceu, aquelas lesões não foi nem pronunciada, não foi nem denunciada. Morreu, mas não teve nada. Mas é aquilo que eu disse para vocês às vezes no início da fala. Três crianças não são filho do Rafael. Por isso que daí veio
E é criação mental, sim. Ideia do Ministério Público. Não, então se não é, foi ele que fez. Foi ele que aconteceu. O que é isso? Os promotores têm uma bola de cristal, então que eles olham ali, não, isso aqui foi ele. Porque a prova aqui é muito fraca. A prova é muito fraca. É inexistente. Prova indiciária, indícios. Vão condenar ele com indícios, com diz que me diz, com ouviu dizer lá das testemunhas. E é aquilo, o rapaz ficou preso 5 anos no processo da Evelyn. E o doutor promotor vem dizer aqui que isso daí é a VEC tem que ter estômago, porque a VEC faz... Que é isso? Se ele é o amigo da verdade, ele está sendo então inimigo da lei. Falando isso daí. A VEC, a Vara de Execuções Criminais, tem a lei própria, que é a LEP, e eles cumprem o que está ali. Eu não atuo na... Progressão antecipada não tem prisão no LEP. Progressão antecipada de... Jurisprudencial. A LEP não prevê progressão antecipada. Nem o 1068 da STF. Progressão antecipada não está na LEP. Nem a antecipação da pena. O que eu quero trazer para Vossa Excelência é que o rapaz ficou preso 5 anos. Ficou preso lá no caso da Evelyn, da tentativa 5 anos, estava com tornozeleira. Aí o doutor Leandro, me vem agora na mente a música dos Racionais. A justiça criminal é implacável. Tiram sua liberdade, família e moral, mesmo longe do sistema carcerário, te chamarão para sempre de ex-presidiário. O caso dele. Vocês acham que realmente vai ser barbada para ele conseguir um emprego? Vai ser fácil? O doutor queria a punição dele 2 vezes pelo caso da Evelyn. Um bis in idem já foi condenado. Eu vou passar a palavra para o meu colega Leandro. E nós vamos depois só retornar para falar a respeito dos quesitos. A gente tem 1 hora, eu falei meia hora, e o meu colega vai dar a continuidade. Obrigado.